Gente, hoje eu vou falar de 3 assuntos que estão em pauta, que tá aí bem na vibe desse momento, pra gente desenrolar mais ou menos esse assunto. O primeiro deles é a inovação na cultura, na agricultura. Você sabia que hoje a gente está passando por uma profunda transformação, uma grande inovação na agricultura, não só no Brasil, mas como no mundo? Será que isso já está escrito na astrologia, nos astros? A outra coisa que eu quero comentar também é sobre a abertura dos Jogos Olímpicos que está acontecendo agora na França do ano de 2024. A gente teve muitos questionamentos, né? Muitas matérias saindo sobre esse assunto, mas será que isso também nos astros está dizendo alguma coisa sobre essas aberturas dos jogos? E por último, mobilidade humana. A gente está percebendo que preços de carro e grandes montadoras estão de cabelo em pé com essas montadoras chinesas que estão vindo com força pelo mundo afora. Porém, a tecnologia de mobilidade humana existe algo a mais aí, inclusive algumas surpresas a mais. Será que isso também está sendo indicado pela astrologia? Será que isso é uma fase que vai passar rápido? Será que isso é uma fase que não tem mais volta? Como é que os astros, os planetas, eles estão dizendo para a gente nesses momentos? Então vamos lá. Vamos começar primeiro por esse assunto bombástico, né? Esse assunto, digamos assim, que foi matéria de vários meios de comunicação pelo mundo afora. É claro que eu estou falando das Olimpíadas agora do ano de 2024 da França. A gente teve a abertura dos Jogos, que a gente teve, inclusive, uma severa semelhança entre a Santa Ceia de Jesus Cristo e uma Santa Ceia realizada pelos Jogos Olímpicos. E nessa Santa Ceia a gente viu uma grande bandeja e uma pessoa, Hare Krishna, saindo daquela bandeja. Nós estamos passando por um grande momento agora, nesse momento, de um aspecto de Plutão em Aquários. O Plutão, ele traz uma profunda transformação nas estruturas do mundo. É como se as pessoas, elas estão, digamos assim, cansadas do tradicional, do conservador. É como se as pessoas, elas estão querendo uma profunda liberdade de tudo que as instituições estão trazendo para a gente. Porém, a gente precisa fazer uma reflexão profunda e um ponto que a gente precisa colocar um pouco dentro dos nossos corações. Jesus, ele foi o único filho unigênito de Deus. Ele nasce verdadeiramente do umbigo de Vishnu, de Deus. E ele é o Criador da Terra. Uma das suas encarnações, nós tivemos aquela pessoa que há 2024 anos veio à Terra, através de uma grande estrela, onde os 3 ex-magos identificaram logo no início, aonde está escrito em Mateus 2,12. Cristo, no nascimento dele, já desde o início já sabia a profecia dele, o grande Messias. Até os 12 anos, ele tinha grandes discussões nas sinagogas. Até que dos 12 aos 30 anos, ninguém soube do paradeiro de Cristo. Existem vários relatos, em várias histórias, que Cristo esteve no Egito, Cristo esteve no norte da Índia, numa terra chamada Caxemira. Inclusive, existem até alguns relatos que ele teve um encontro pessoal com Shiva. E, ao mesmo tempo, quando ele chega aos 30 anos, o grande, profundo, digamos assim, famoso da época, do lado espiritual, era João Batista, que ele batizava sobre as águas. João Batista já mencionava que o Messias estava a caminho. As pessoas já sabiam dessa profecia. Porém, essa profecia nunca se fingava, até que em determinado momento se aproxima Cristo, João Batista identifica ele e fala, esse é o Messias. E João Batista sequer quis batizar Cristo, porque sabia quem ele era. Cristo vira para João Batista e fala, cumpra o seu dever. E João Batista dessa forma batiza. Após o batismo de Cristo, ele passa 40 dias no deserto, onde ali ele mata o ego, a vaidade e todas as mazelas que nós, como seres humanos, nós temos, como muita vaidade, muito ego, que nos atrapalha nesse nosso crescimento espiritual e nossa evolução como seres humanos. Após 40 dias no deserto, aos 30 anos, Cristo começa o ministério dele, que durante 3 anos no ministério dele, ele pratica todas as propriedades paranormais. Desde quando ele ressuscita Lázaro, aos pontos que ele trata de lepra de várias pessoas, e faz vários milagres acontecer, inclusive no momento da sua crucificação. Eu estou querendo dizer toda essa história para dizer que Cristo, quando ele traz a Santa Ceia para a gente, que ali a gente compartilha o pão,
que faz parte da semelhança de Deus, e a gente bebe do vinho, que é a aliança que Deus faz com a gente, tudo na nossa vida, a gente precisa saber que existe uma ordem e existe um respeito. É claro que cada um tem sua religião, cada um tem o seu amor e cada um tem a sua fé. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele tem infinitas formas de se manifestar. Deus, ele pode se manifestar de várias maneiras. E por isso que a gente precisa respeitar tantas religiões. E é por esse motivo que eu estou aqui para colocar que mesmo com Plutão em Aquários, a gente buscando essa grande consciência de bater nas instituições e fazer grandes mudanças em grandes tradições que já se faz muito tempo, lembrar que existe uma consciência também que é um respeito sobre a religião. Inclusive, naquele momento que abre aquela panela onde sai aquela pessoa meio azulada, ali é a representação da cultura védica, que é uma cultura que é além da cristã. E ali eles fazem a interpretação de Krishna, trazendo de uma maneira até associada à comida, a alimentos que Krishna, por exemplo, é totalmente, completamente degradantes, que é carne, frango. Deus, ele não quer que a gente mate nada para que a gente sobreviva. A gente deve sobreviver pelas coisas naturais da terra, grãos, frutas, legumes e etc. Então, por esse motivo, eu acho que o Plutão em Aquários vai trazer sempre essa consciência da gente querer extrapolar o tradicional, mas a gente ter a consciência também de ter respeito pela religiosidade e a fé de cada um. Então, acho que aquela atitude que a França teve, eu acho que foi uma coisa assim que talvez eles quiseram inovar de uma forma, talvez assim... eu estou tentando caçar uma palavra para falar sobre isso. Mas esse assunto, né, a França, provavelmente essa influência de Plutão em Aquários, fez com que a França tivesse aquela atitude. Certamente vai ser uma Olimpíadas que nós vamos ver muitos times associados à França tendo alguns reflexos bem negativos. E a gente vai ver uma Olimpíadas que eu diria para vocês que vai ser esquecida com o tempo pela história, pela falta de respeito que eles tiveram com essa santidade que a gente chama de Deus. Aí agora a gente vai para o outro assunto que a gente está ouvindo muito no momento, que são os carros elétricos, híbridos, que a gente chama de mobilidade social, né? Essa mobilidade humana é o Plutão formando um trígono com Urano. Urano, ele traz a grande renovação, a grande inovação, a grande tecnologia. E o Plutão, uma profunda transformação nisso, um renascimento disso. Nós vamos ter um aspecto que esse Plutão com Urano, ele vai estar num grau daqui a 8 meses, que eles vão formar um aspecto com Saturno e com Marte, que é onde a gente vai ter grandes inovações de tecnologia vindo no mercado. Então você que está vendo essa mobilidade humana sendo transformada nesse momento, você não viu nada ainda quando começar no ano que vem. Se você acha que os carros elétricos eles estão apavorando o mercado e assustando as grandes montadoras pelo mundo, você ainda não viu nada o que vai acontecer no mercado no ano de 2025. Inclusive, até coloco para vocês, quem está querendo adquirir carro, de duas uma, ou você compre muito bem, ou você tenha muita paciência, porque a gente vai ver uma profunda mudança de eixo no mundo. Carros que eram muito valorizados há tempos atrás, daqui a pouco sendo totalmente desvalorizados. E carros que trazem uma sustentabilidade. Não é aquela questão de levantar uma bandeira também, de falar assim, não, Ricardinho, carro elétrico é mais sustentável do que o carro a combustão. Não, é a mobilidade humana. No modo geral, nós vamos ver uma mudança de eixo. É como se esse movimento, eu sei que já aconteceu 3 vezes no passado, na década de 70, sei lá, na década de 90, inclusive nós tivemos até o Gurgel aqui no Brasil há muitos anos atrás que não foi patrocinado. Mas nenhuma dessas épocas que aconteceu, essa mobilidade humana de carro elétrico, a gente estava sob a influência de Plutão em Aquários. Quanto mais formando um aspecto positivo com Urano. Então você que está me escutando, lembre-se do seguinte, isso não tem mais volta. Não tem mais o retorno. Não tem mais aquela coisa de falar assim, não, Ricardo, um carro elétrico não vai vingar. Não, ele vai vingar.
E não só o carro elétrico, como a gente vai ter uma nova tecnologia no ano que vem, que vai ser acima do carro elétrico. Vai ser mais econômica do que o carro elétrico. Vai ser mais viável, inclusive, pela natureza, do que o carro elétrico. E a gente vai ter uma explosão de uma nova mobilidade social. Você que está aí buscando, por exemplo, entender esse mercado atual, você não viu nada o que ainda vai acontecer no ano de 2025. Então, se atente a essa tecnologia, sabe? A esses, não só, primeiramente a gente está vendo os carros, daqui a pouco isso vai ser transferido para os caminhões, vai ser transferido para os aviões, vai ser transferido para os navios, vai ser transferido para toda a mobilidade humana que nós existimos em qualquer tipo de transporte, e nós vamos ver claramente isso acontecendo no ano que vem. Inclusive no ano que vem, eu acredito que daqui a pouco nós vamos ter aviões supersônicos, que a combustão, pasmem, vai ser de hidrogênio e elétrico. Isso se eles não formarem uma tecnologia mais avançada do que essa nos próximos 2 anos a 3 anos. Nós vamos ver viagens que hoje duram 14 horas acontecendo em 1/3 desse tempo. A gente vai ver viagens internacionais que você leva 10, 15 horas acontecendo em 1/3 desse tempo. Peguem esse vídeo e escutem esse vídeo daqui a 2, 3 anos. E vocês vão ver que isso daí já está escrito devido aos planetas, essas influências que nós estamos passando. Então nós vamos ver uma profunda transformação. Então, sabe aquela coisa de o passado já está indo. Não adianta a gente mais querer ficar acreditando. Então, nesse momento, eu digo até para vocês, por exemplo, eu tenho um carro que é meu sonho de consumo, que é um carro a diesel. Para mim que gosto de cavalo, uma caminhonete é o sonho. Então, assim, mas eu não vou deixar de ter esse carro, mas eu sei que daqui a 3 anos o meu carro ele vai virar uma peça de museu. Mas nem por isso vai deixar de existir, nem por isso os postos de gasolina vão deixar de existir, sabe? Mas, em paralelo, daqui para o ano que vem, eu vou entrar nessa nova tecnologia da mobilidade humana. Por quê? Porque eu sei que daqui a 2, 3 anos, 4 anos, isso é o que a gente mais vai ver no mercado. Essa grande mudança na Terra, a gente vai ver também preços ficando muito mais baixos, principalmente de automóveis e vários meios de veículos ficando mais barato. Isso vai ajudar a população no modo geral. Então, agradeça a esse momento que nós estamos vivendo agora, que a gente vai ver daqui a pouco, e muito breve, a gente vai ver carros voadores, drones que vão transportar pessoas como se fosse Uber. A gente vai começar a perceber que vai ter muita transformação na Terra, com custo muito mais reduzido. Se hoje vocês enxergam que o custo de um carro elétrico está sendo mais barato do que um carro a combustão, se preparem para daqui a 1 a 2 anos. Vocês vão ver carros fantásticos, sendo a metade do preço que se cobra hoje, daqui para uns 2 anos. Tudo isso está relacionado a esse Plutão, formando esse aspecto positivo com Urano que nós estamos vivendo nesse momento. É uma profunda transformação de eixo dentro da mobilidade humana. E aí o último assunto que eu trouxe aqui para esse momento é a inovação na agricultura. Nós estamos vendo uma profunda transformação na agricultura pelo mundo. Não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa. Então a gente está percebendo por quê? Primeiro, por que está tendo uma grande inovação na agricultura? Hoje nós chegamos a 8 bilhões de seres humanos na Terra. Se a gente continuar esse crescimento que a gente vem fazendo daqui a 20, 30 anos, vocês podem acreditar, daqui a 10 anos nós vamos bater 10 bilhões de seres humanos na Terra daqui a 10 a 15 anos. Essa quantidade absurda de mais 20% a 30% populacional que existe hoje no mundo, a gente vai precisar de ter uma alimentação mais saudável. A gente vai precisar conseguir alimentar bem toda essa população da Terra e não faltar comida. Para isso, a agricultura está mudando de uma forma absurda. Mas aonde está escrito isso na astrologia? Desde o ano de 2018, Urano ele entrou na constelação de Touro. Essa foi uma mudança de eixo na Terra, de uma grande e profunda transformação na Terra, no plantio, exatamente no plano, no sólido, no terreno. Então, essa questão de produção, essa grande inovação na agricultura, ela não começou agora no ano de 2024, não está se percebendo agora no ano de 2023. Iniciou isso desde o ano de 2018.
Foi na hora que Urano entrou na constelação de Touro que foi o momento que a gente começou a ter uma inovação. Vocês podem perceber, podem fazer uma pesquisa, que antes de 2018 a gente tinha uma grande tecnologia defasada na parte da agricultura no mundo. A grande inovação da tecnologia no mundo começou a partir do ano de 2018. Do ano de 2018 até o ano de 2025, que é quando Urano vai estar na constelação de Touro, Urano fica 7 anos em cada signo. É o momento que a gente vai ter essa grande e profunda transformação na parte da agricultura. Porém, quando chega no ano de 2026, Urano ele vai entrar na constelação de Gêmeos e vai ficar até 2032. Durante esse período, a gente vai ver a Terra se multiplicando, a Terra começando a gerar muito mais riquezas. Então a gente vai ter minérios que vão ser descobertos a partir do ano de 2026, que hoje ninguém ainda, a população não descobriu ainda. Anotem isso, a partir do ano de 2026 até 2032, nós vamos ter minérios, nós vamos ter produtos que vão ser retirados da Terra, que tecnologicamente e viavelmente, nos tempos de hoje, a gente não sabe. Então a gente vai começar a ter muitos minérios sendo descobertos, a gente vai ter muitas ferramentas que vão ser trazidas da Terra a partir do ano de 2026 até 2032, que vai suprir toda essa parte da alimentação da população mundial e muito mais. A gente vai ver um absurdo de inovação em termos de metais, de ouro, de ferros, de minerais, para várias construções no mundo afora. É como se daqui a pouco você vai construir um prédio de 1 quilômetro num país onde tem terremoto, com zero risco daquele prédio despencar. Tudo isso por esses minérios que vão começar a ser descobertos agora a partir do ano de 2026. Então é isso. Ricardinho agora vai começar a trazer esses assuntos mais focados agora no momento, essas tecnologias, sempre associando isso à parte astrológica, à parte dos planetas. Porque tudo que acontece na nossa vida, que seja na nossa vida pessoal ou que seja na sociedade no modo geral, tudo isso já está escrito nos astros. Um beijo no coração e até o próximo podcast.